Alain de Procida. Muito boa tarde, meu povo de Conceição do Jacuípe e das outras cidades também que estão nos ouvindo, né? É uma honra mais uma vez estar nessa tarde de sábado aqui com vocês. Hoje o nosso convidado é um homem que tem história, viu? Um convidado mais do que especial, meu amigo Paulo Ratinho. Por favor, Paulo Ratinho, dê um oi para os nossos ouvintes. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço para você, Alain, que é esse jovem que vem, né, numa trajetória muito legal, jovem universitário, e isso é um exemplo para a juventude, né, para buscar na educação as suas conquistas, porque a educação para mim é tudo. Então, meu nome é Francisco Paulo da Silva, conhecido por Paulo Ratinho, e aceitei seu convite com muita honra. Espero que a gente tenha um bate-papo maravilhoso, saudável, que a gente vai dar uma mergulhada legal e tenho certeza que muitas pessoas vão se ver nessa nossa história. Nessa nossa história, com certeza. Paulo Ratinho, uma dúvida que muitas pessoas ficam, de onde surgiu esse apelido Paulo Ratinho? A gente está escrevendo um livro, a minha autobiografia, que eu toco nesse ponto, que é extremamente interessante. Foi bom se abrir com essa pergunta. Eu estudava num colégio que ficava ali, onde é a Caixa Econômica Federal, o colégio de professora Ana de Walter, do posto de gasolina, do posto Sueli. E ali nós estávamos estudando, no horário do recreio, tinha um armário, tipo uma estante, que ficava entre uma parede e outra, se encontrava, e nós estávamos correndo por trás daquilo ali, os colegas. E em um certo momento, quando eu fui passando, eles empurraram o armário e eu fiquei preso, só que eu não tinha força para empurrar o armário. Aí eu comecei a bater no fundo do armário, aí a professora fez: "Oxe, que é isso? Quem que tá aí?" O nome da professora é a professora Marisa. E aí ela: "Puxa aí, afasta aí, gente, para ver quem é." Quando o pessoal afastou, ela fez: "Ô, coitadinho." Ficou preso parecendo um ratinho na ratoeira, ainda botou essa simbologia. Ratinho na ratoeira. Aí eu peguei, fiquei lá, terminou a aula, eu todo tímido e temente quando saí, que os colegas iam chamar. O menino já tem já outras ideias, imagina eu achando um prato desse. Aí, quando terminou a aula, ela disse: "Não, meu filho, pode ir." Todo saiu e eu fiquei segurando, sem sair, sabendo que os colegas iam me esperar. Quando eu botei o pé fora da sala de aula, os colegas tudo gritando: "Ratinho, Ratinho, Ratinho." Aí eu corri atrás de um, corri atrás de outro. E nisso aí foi onde me registraram com o segundo nome, porque meu primeiro nome é Francisco Paulo da Silva, né? Antes o pessoal só me chamava de Paulo, mas depois o Paulo sumiu, só ficou Ratinho. Paulo Ratinho. Não, ficou Ratinho, deixa eu te contar. Aí nesse ponto, o que aconteceu? Eu já comecei a jogar futebol, eu vinha para vez comprar pão, chegava ali onde é a praça que tem o palco, aí eles tinham uma vazazinha ali, a gente jogava bola, né? E um dia até eu esqueci botei o dinheiro debaixo da pedra que fazia o gol e ele sumiu, voltei para casa sem um pão. E aí, tomou a lapiada. Então, aí ficou. O Paulo foi surgir já cá eu com 19 anos, quando eu estava noivo. Aí a minha, na época noiva, né, Marinalva, que é minha esposa, quando o pessoal vinha me chamar de Ratinho, ela ia por cima do pessoal e dizia: "O nome dele não é Ratinho não, o nome dele é Paulo." Aí o pessoal chegou, botou Paulo Ratinho. Paulo Ratinho, uniu útil ao agradável. Uniu útil ao agradável. Então ficou essa história do meu apelido, que muita gente imagina coisas, né? Porque Ratinho, pensa que quem rato rouba, né? Mas, graças a Deus, esse pecado eu não levo não, porque eu procuro sempre agir de forma honesta. E se for para ficar pobre, eu vou ficar. Se for para ficar rico, precisar de roubar, eu prefiro ficar pobre, ser honesto e construir uma história sem nenhuma mancha. Sem nenhuma mancha. E isso vem desde pequeno, né? Como foi assim sua infância? Onde nasceu? Nasceu aqui em Conceição do Jacuípe ou nasceu em Feira de Santana? Em qual ano foi? Bem, eu nasci no dia 2 de abril de 1957. É esse ponto que você está me relembrando algumas coisas que eu tenho que
botar na minha autobiografia, que a gente está escrevendo a nossa autobiografia. Então, era para nascer no dia 1º de abril de 1957, mas na época minha mãe não conseguiu ter o parto normal. Eu tive que ser deslocado com minha mãe já na noite para Santo Amaro da Purificação, onde foi feito um parto puxado com algo, né, que minha mãe não tinha passagem, e aí eu fui extraído a ferro, e aí foi na maternidade lá de Santo Amaro. Mas no meu registro de nascimento tem como natural de Conceição de Jacuípe, que era Conceição de Jacuípe mesmo, porque não era cidade ainda. Em 1957, Conceição de Jacuípe pertencia a Santo Amaro, era distrito de Santo Amaro. E aí eu só fui registrado aos 7 anos de idade, porque meu pai não me assumiu, então minha mãe ficou mãe solo e não me registrou. Depois minha mãe conheceu outra pessoa, casou-se, e essa pessoa me registrou, né? Então meu pai adotivo é Raimundo Bacelar da Silva, e o meu pai genético é Eliseu dos Santos Dias. E por incrível, quando ele foi me registrar, meu nome ficou diferente de todo mundo, porque com a saudosa dona Adelaide, quando foi escrever meu nome, escreveu Francisco Paulo da Silva e esqueceu Santana. É para ser Francisco Paulo Santana da Silva. E eu também não tenho o meu sobrenome do meu pai verdadeiro, que é Eliseu dos Santos Dias. Então, se fosse tudo normal, meu nome seria Francisco Paulo Santana Dias. Mas como meu pai não me registrou, o meu pai de criação, Raimundo Bacelar da Silva, me registrou e eu fiquei Francisco Paulo da Silva, diferente do nome de todos os meus irmãos. Então, essa é outra história interessante, né? Porque tudo isso nos marca e a gente temos que tocar a vida. E foi nisso aí que eu fui criado também pelo meu pai de criação. Mas quando minha mãe me teve, fiquei sendo criado por meu avô, Antônio Salustiano Santana, também com o apelido de Antônio Corre Dentro, e minha avó, Maria José de Carvalho. Eu falei mãe porque meus avós eu chamava, meu avô eu chamava de pai, minha avó eu chamava de mãe, e minha mãe chamava de manhinha. Então, a gente foi construindo isso e fui criado com meu avô, minha avó e minha mãe. Minha mãe trabalhava na roça com meus avós, mas também fazia charutos. Charutos que eu lembro que aos 6, 7 anos de idade eu vinha buscar na Fumex um saco de bagacinho para minha mãe fazer o charuto. E era criado na roça. Trabalhava, meus avós, eles eram meeiros, eles plantavam mandioca, fumo, feijão, amendoim, milho, essas coisas, principalmente no período junino, que era mês de março, a gente plantava o milho, o amendoim, o feijão, e a mandioca, essas coisas eram plantadas anteriormente, que colhia com 11, 12 meses, a gente ia para casa de farinha raspar mandioca, passar na máquina para tirar a massa e depois ia para a prensa, da prensa a gente levava para o forno, né, para fazer a farinha, fazia o beiju, fazia a tapioca. Então, tudo isso está assim, dentro de mim, na minha história. E eu sei que tem muitas pessoas que vão se identificar com essa história de alguém que tem e que foi forjado nessa condição. E graças a Deus foi muito bom para mim trabalhar desde criança, desde cedo, ajudando a semear as manivas, ajudando a jogar o milho nas covas para crescer, feijão, enfim. Tudo isso me leva
rebuscar essas coisas e entender que tudo foi necessário para o meu crescimento, para eu entender que através da luta, através do trabalho, que a gente conquista as nossas vitórias. É isso aí. E para você ver, a questão do seu parto foi parto normal, né? Não foi normal, Foi cesárea? não foi extraído a ferro. Ah, Eu não sei dizer bem como é que era, mas que naquele período, naquele tempo, cesariano quase que não praticamente não existia. existia, né? É. Eu acho, creio Só que quem não. tinha acesso Quem tinha era acesso quem era da elite. provavelmente, então, o ferro era colocado na cabeça da criança para puxar, para que não tinha, minha mãe não tinha passagem, não tinha a força suficiente para Empurrar a criança. empurrar a criança. Aí era forçado tirar ferro. E graças a Deus não ficou nenhuma sequela. Não ficou nenhuma Posso até ser sequela. meio doido, mas me sinto natural, porque muita gente, tem gente que tem as cicatrizes que às vezes pegaram com muito cuidado e ficava com isso na cabeça. Mas graças a Deus não, eu fiquei normal, natural. Tudo naturalmente natural. Natural, É isso aí. exatamente. E me diga uma coisa, né, você contou assim da produção de charuto, porque aqui antigamente era bem forte essa questão da Fumex, de fabricação de fumo aqui, né? Então você trabalhou ativamente nessa questão quando era criança. Sim, até a produção do fumo, a gente plantava, meus avós semeavam o fumo, né, e depois fazia o transplante para as covas. E só que a gente aqui, o Recôncavo, era um dos maiores produtores de fumo da região, por isso que a Fumex veio para aqui, para Conceição de Jacuípe, acho que tinha filial em Santo Antônio de Jesus, o Recôncavo quase inteiro. E aqui a gente, até hoje, né, tem ainda o pessoal, muitas pessoas trabalhavam, né, no fumo, na fábrica de fazer os benefícios do fumo para exportar. E também a gente produzia para fazer os charutos. Minha mãe vendia os charutos, que era para ajudar na despesa, na alimentação, né? Porque trabalho de roça não tinha. Trabalho de roça era muito pouco, né? Era muito pouco. E meus avós não tinham terra. Ele arrendava e também fazia por meeiros. O dono da terra ficava com 50% e eles com 50%. Então foi uma vida muito dura. A gente lembra, falar uma profissão que eu não falava para ninguém. A gente comia, às vezes, pela manhã, pirão de café. E meio-dia a gente comia pirão de água quente com aquela carne que passava naquelas panelas de barro e ficava aquela gordurazinha aí, a carne ficava, soltava aquelas partezinhas miudinhas, a gente botava... o fio da carne, né? O fio da carne, botava em cima do pirão e a gente se alimentava. Porque tinha período que tinha feijão, tinha essas coisas que era mais depois do mês de junho em diante, quando fazia a colheita, porque geralmente as chuvas eram em março e o pessoal já preparava, meus avós já preparavam todo o terreno, capinava, fazia as covas, as covetas e plantava o milho, combinados, o feijão com milho, né, e também o amendoim. Plantava, fazia essas consociadas, e a gente, era o período que tinha fartura, que a gente podia comer. E também meus avós criavam porcos, entendeu? Às vezes um cabrito, e aí também... Novilho, né? Novilho é gado, né? Mas era os cabritos, essas coisas assim, que era para que a gente também comia, mas mais era porco. Criava os porcos no quintal, chamado chiqueiro. Sim. E aí as sobras, as folhas do milho, do feijão, do amendoim, servia para que os porcos se alimentassem. Também quando sobrava a coisa que fazia a farinha, da mandioca, tinha a crueira. Eu lembrei, viu? Tinha a crueira que servia também para dar
Não podia se dar logo, né? Deixava passar um tempo para curar e depois dava os animais. E aí, pronto, estou vindo um turbilhão de lembrança aqui maravilhosa. Maravilhoso. Rapaz. E para você ver que essa questão que você narrou aí, ele foi mais ou menos em quanto? 1960, né? Eu me lembro que já aos 3 anos de idade eu ia com meus avós para a roça, porque minha mãe é, às vezes não, tinha que ir para a roça também, meu avô ia, eu tinha uma tia, tenho minha tia Damiana, tinha meu tio, minha mãe, minha tia Damiana, tinha meu tio Antônio, tem meu tio Antônio, e tinha meu tio Fernando, que o pessoal chamava, dizia que Fernando era doido e tal. E aí a gente ia para a roça junto e brincava e ficava também ajudando na hora de semear, na hora de jogar a maniva nas covas, a gente ia fazendo. Né? E Sim. naquele tempo a gente não tinha assim as condições, eu ia de short, às vezes ia nu mesmo para o meio da roça, às vezes a formiga dava aquelas mordidas nos lugares. Eita. Então a gente estava lá e era bom. É Eu isso estou aí. assim, fechadamente imaginando quantas pessoas viveram esse, essa mesma história que eu estou aqui contando. Eu acho que tem muita gente que está aí relembrando Relembrando. as suas histórias também, que se coincide com essa que eu estou contando aqui, que é a minha verdadeira história. É a verdadeira história. E para você ver que nessa época foi muito forte a questão do êxodo rural, né? Por causa das dificuldades que tinham no campo, muita gente saía da roça, saía do campo, da zona rural para ir para as cidades, né? Você já viu alguns dos seus vizinhos, assim, alguns conhecidos que saíram nessa época para ir para as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro? Sim, mas principalmente para Salvador. Sim, Tinha vizinho os filhos de Dona Alice, acho que era Regino, olha, que esse pessoal foi tudo morar em Salvador. Não ficou ninguém por aqui. Meu tio também, esse tio Toninho, foi para Salvador também, de mim. Eu conheci Salvador jovem, novinho, criança, uns 4 a 5 anos de idade, que minha avó me levava principalmente para a Fazenda Grande do Retiro, onde tinha uns tios meus, tio Vardinho, tio Simão, e tinha um outro tio que morava em Praia Grande, Piripiri, esse era o mais riquinho, que era tio André, trabalhava na Petrobras. E aí na frente você vai ver as coincidências que tem quando definitivamente aos 18 anos, eu também migrei para Salvador. Então, está vendo essas lembranças, porque a gente conheceu isso. E eu lembro que uma dessas viagens, eu fui com minha avó, saltei lá na Sete Portas, de Sete Portas a gente foi para a calçada, na calçada foi para pegar o trem. Minha avó voltou para pegar um resto de coisa, que ela levava várias coisas daqui para lá, farinha, beiju, feijão, amendoim, todas essas coisas. Nesse, nesse tempo que ela saiu, eu achei que ela demorou, saí procurando e me perdi. E aí ela me procurando, uma senhora me perguntou: meu filho, você está chorando por quê? Porque minha avó sumiu e tal. E você mora onde? Aí eu nunca esqueço disso. Eu disse: eu moro na Rua dos Medonhos, porque ali na Pindoba, da Avenida Getúlio Vargas, o pessoal chamava a Rua dos Medonhos. Rua dos Dos Medonhos. Medonhos. Aí a mulher disse: aonde é esse lugar, meu filho? Graças a Deus, minha avó apareceu, me abraçou: meu filho, por que você saiu de lá e tal? Aí e a gente depois pegou o trem e foi para Praia Grande. Praia Grande do Retiro, né? Não, Praia Grande é próximo a Piripiri, é no Periperi, subúrbio, sim, no subúrbio de Salvador. subúrbio rodoviário, que é em Salvador, foi lá também que tem um pouco da minha história. Um pouco da sua história. E dessa cena, né, tão engraçada. É, outra coisa também que eu já vi você falando, que você vendia água, né? Que pegava da bica. Me fala um pouco dessa bica aí, porque essa bica hoje de Birimbau, que é ali na Rua da Fonte, né? Tá seca, não pinga mais nada, ou ainda tem alguma coisa? Não tem mais nada. Eu tenho um carinho e um cuidado, porque aquilo ali me remete à minha infância. Porque quando cresci mais um pouco, aos 8, 9 anos de idade, eu também comecei a
tinha um pessoal lá das Pintoba, o pessoal do finado Hermógenes, da finada, os pais de Hermoginho, né, um companheiro nosso e tal, eles às vezes tinham que trazer coisas, eu trazia em cima do burro, em cima do cavalo, coisas para a feira, para vender na feira, dia de sábado, dia de terça-feira. E no sábado a gente trazia, às vezes trazia cebola, ia vender os montes de cebola, e quando terminava eu trazia uma moringa e ia até a fonte da Bica, como a gente chamava, que é a nascente do rio Jacuípe, que é um local que nunca deveria ser desprezado, nunca deveria estar daquela condição que está. Infelizmente, o poder público deixou esse um ponto turístico, um ponto que é o nascer da nossa cidade. E isso me entristece, porque eu fazia isso, eu pegava a moringa e ia vender água, um copo de alumínio, e um caneco de alumínio, a gente vendia para os feirantes, né, coisa de 10 centavos, 5 centavos, esses negócios assim, a gente vendia, quando terminava, a gente buscava de novo lá, que era perto, próximo, e isso também faz parte, foi bom você relembrar isso, porque eu já estava até esquecendo esse ponto, que eu vendia, fazia na feira, vendia essas coisas para o pessoal, e depois ia vender a água, e coisa... A gente fica até emocionada, porque é algo que a gente lembra, que a gente não teve vida fácil, mas graças a Deus a gente nunca parou de lutar, a gente nunca desistiu e sempre eu busquei, sabendo que na educação era a porta para a gente conquistar as nossas vitórias, porque a educação para mim é tudo. Tanto que eu, né, apostei, quando fui para Salvador, foi para estudar. Eu não quis ser motorista de caminhão. Meu pai, criação, como meus irmãos todos são motoristas de caminhão. Caminhoneiros. Caminhoneiros, Simval, Antônio, Dermival, Vaval. Ney não foi, porque Ney nasceu não. Ele, depois de acho que um ano de idade, foi acometido de uma paralisia infantil, ficou com uma deficiência na perna. Mas os outros irmãos meus, todos foram ter a profissão de motorista, de caminhão, de ônibus, e eu resistia muito. Aí George, que era sócio de Leão, meu pai, dizia: Leão, não insista com Paulo, Paulo não quer ser motorista de caminhão, não, Paulo quer ser aviador. Ele quer ser aviador, para ele é ser piloto de avião. Aí eu realmente resisti e queria estudar, e eu fui estudar, me formei em técnica eletrotécnica no Pinto de Carvalho, e daí foi que abriu as portas para eu chegar ao polo petroquímico. É isso aí. E assim, na sua juventude, como foi o São João de Birimbau? Aproveitou muito essas festas aqui, essas festas típicas da nossa cidade? Alan, você está provocando demais. Eu e São João era algo assim fantástico, uma festa altamente participativa. Eu lembro de uma cena que estava a fogueira lá na frente da casa dos meus avós, e aí eu estava assim, quando vi uma bomba que não estourou, ficou lá, e aí eu, criança, estava com em torno de uns 5 anos de idade, a 6 anos, eu peguei aquela bomba e joguei dentro da fogueira. Explodiu, foi brasa para todo lado. O pessoal teve que sair correndo. Gente, queimou meu avô. Foi você, Paulo? Eu disse: não, mas. Então foi aquela onda. E tinha muita fartura, as pessoas no São João compartilhava, ia visitar as casas, dizia: São João passou por aí tinha o licor, tinha o amendoim, tinha o milho, tinha a pamonha, a canjica, tudo, arroz doce. Era uma festa extremamente participativa e todos se confraternizavam, todos visitavam a casa das pessoas. Então era um momento de reencontro. Aqueles que viajavam para fora do município, para Salvador, para outros lugares, até outros estados, faziam questão de vir nesse período, e a cidade ficava fervilhando, e eram momentos maravilhosos que eu, que tenho esta memória, sofro muito quando vejo a descaracterização da nossa festa, da nossa cultura.
E realmente é algo, para mim, muito agressivo, o que era o São João. Eu sei que muitas pessoas da minha faixa etária lembram, né, que era uma festa maravilhosa. São Pedro, não, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, esses três santos católicos eram festejados e era muito bom. E aí também, chega lá para frente, quando eu já estava com a idade já maior, aí surgia, né, nessa festa os forróis, né? Meu avô era bom sanfoneiro, tocava sanfona, Olha. forró. O Antônio Corre Dentro, como era chamado, quando pegava o cavaquinho, O tocava, chegar cavaquinho, dormia sim. de tanto tocar, e o pessoal lá com pandeiro, essas coisas. Então, uma festa assim bem natural, bem da terra, e não tinha esse negócio de banda, essas coisas. O forró era feito pelo pessoal, era uma sanfona, um pandeiro, basicamente isso, o triângulo, e o pessoal, né, com a sanfona tocava, e era uma coisa maravilhosa. Quem não viveu Quem essa não época viveu, era só essa perdeu. época para viver, né? Pois é, porque é muito bom, muito bom. Aí surgia, a gente, os rapazes, as meninas dessa faixa etária de 16, 17, 18, naquele 14, 15 anos, nessa época não existia, praticamente não existia namoro. Era só brincadeira, amizade. E então foram, assim, momentos maravilhosos. Só posso lembrar vocês, né? Porque viver vocês, acho que agora não vai Agora conseguir não mais vive viver mais, mais. não. É isso aí, Paulo. Agora a gente vai para uma pausa, a pausa dos comerciais, entendeu? E no próximo bloco a gente já vai começar falando as perguntas a respeito da sua trajetória ali, da sua juventude até sua vida adulta, para entrar nessa questão da militância que você é muito forte nisso, viu? Valeu, estamos preparados. É isso aí. E estamos de volta, estamos de volta. E Paulo Ratinho, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a sua infância. Agora vamos falar um pouco da sua juventude, né? Você falou que fundou ali na adolescência o Mojasco. Exato. Sim, A gente também frequentava a igreja católica, eu era coroinha, e nessa época veio para Conceição de Jacuípe o padre Reginaldo, ele era italiano, e incentivava muito a gente a se organizar, os jovens se organizarem. E daí veio a ideia de criar um movimento que era o Mojasco, Mocidade Jacuipense a serviço da comunidade. E o que é que nós fazíamos? Nós fazíamos, assim, recolhimento de alimentos para essas famílias carentes. Também os jovens, ele incentivava que nós praticássemos esporte, principalmente o atletismo. Então a gente fez corridas aqui em Conceição de Jacuípe, fez corrida em Coração de Maria, em Feira, em Serrinha. E a gente visitava as comunidades e a gente escolhia as famílias carentes, a gente distribuía a cesta básica. Então, o Mojasco foi a minha primeira experiência no movimento social, e isso me marcou. Daí eu tenho certeza que foi a fonte onde eu fui me expandindo para as outras áreas do movimento social, político e sindical. Aí a gente, na juventude, eu queria lembrar um pouco sobre os colégios, as escolas que eu estudei. Eu saindo lá desse colégio, lá onde é a Caixa Econômica Federal hoje, fui para o colégio Associação Beneficente de Proteção à Juventude, que a gente chamava de o Proteção, e chamava também de Prédio Velho, né? E aí foi lá que a gente estudou o ensino fundamental, e depois nós fizemos o concurso, porque tinha um concurso para ir para o ginásio. olha. E a gente passou, fomos, e daí que a gente foi
ao concluir como a gente chamava do ginásio, que é o colegial, a gente foi para Salvador fazer o curso técnico eletrotécnica, que eu fiz lá em Salvador, no Pinto de Carvalho. E nesse período era assim, eu chegava na esperança de, quando chegasse lá no Colégio de Proteção à Juventude, não tinha gente que soubesse meu apelido. Mas chegava lá, tava 2, 3, 4, 5 colegas, começava a nova conversa, a questão do ratinho, e aí não teve jeito. Aí eu comecei a jogar futebol. Aos 13 anos eu ingressei no Galícia, lá da Avenida Getúlio Vargas, e depois passei pelo Atlético e também pelo Flamengo da Pindoba. Foi o último time que eu joguei aqui antes de ir embora para Salvador. Mas aí chegando em Salvador também continuei jogando futebol, principalmente quando eu ingressei na Nitrocarbono. Nós jogávamos lá no futebol de salão e também futebol de campo. Nós chegamos a ser campeões no polo e depois fomos para a seleção do SESI. Jogamos lá, tivemos depois foi na Caraíba Metais também. Jogamos, tinha um time de sucata, o Cometa, e a gente conseguiu ser convocado para a seleção do SESI. E aí a gente tinha um time artilheiro, que era eu, Tição, Nailton, uma galera. Nailton jogou no Juvenil do Bahia, Tição, Xodó. Essa galera, eles eram daqui da região de Santo Amaro, Tição e Xodó. Muita gente aqui em Construção de Jacuipiçara conhece, porque eles também provavelmente jogaram por aqui. Então, a área do esporte foi muito bom também para mim, né? E vejo no esporte até hoje, eu motivo, incentivo o esporte, porque o esporte liberta o jovem do envolvimento no mundo das drogas. E até fizemos agora um evento no sábado, dia 7, quando nós convidamos o pessoal que tinha escolinha de futebol, tinha a dona Adriana, Cosme e outros, Mané, o pessoal das Lajes, da Associação das Lajes também, né, que temos também um grande incentivo da pessoal lá, Joilton, né, que foi candidato a vereador, e ele tem uma oficina de soldadores que também incentiva e ajuda muito o jovem. E são as iniciativas que a gente parabeniza, que a gente gosta de ver, que a gente que veio nessa caminhada de buscar na organização social, no movimento social, sindical, político, construir a consciência crítica e também a luta pelos direitos sociais e pelos direitos dos trabalhadores, como também eu tive a experiência, porque a gente vai falar sobre ser diretor do Sindicato Metalúrgico do Estado da Bahia, né? Ter sido 2 vezes vice-presidente da CIPA, dentro da Caraíba Metais, com em torno de 6 a 7 mil funcionários. E isso é interessante. Depois, né, disso aí, a gente já vinha fazendo a militância no Partido dos Trabalhadores desde 1980. Eu digo que o PT nasceu primeiro do que meu filho. O PT nasceu foi em março e meu filho nasceu em maio de 80. É o filho mais velho. Mais velho, é Paulo Matos da Silva, que está lá em São Paulo. Não sei nem se ele está assistindo, que eu mandei o link para ele. Que bom que ele estivesse. Entendeu? Então, essa minha vida, ela é muito turbinada e eu pensei em parar, mas agora parece que eu estou com mais vontade ainda, com mais experiência, com mais vivência, e com fé em Deus a gente vai estar contribuindo também com a construção dessa consciência de lutar, de defender seus direitos, que é algo que a gente nunca pode deixar de lutar. Com certeza. E Paulo, a gente está falando aqui no instante sobre as vivências, né? E teve alguém que lembrou, rapaz, dessa vivência, desse tempo. Vamos ouvir aqui um áudio
da nossa amiga querida Lia do Carrapato. Ô, Lia, que bom. Muito bom. Boa tarde, amigo. Eu tô escutando esse programa aí, tô gostando, viu? Tô gostando de ouvir Paulo falar. Eu sou desse tempo aí que ele tá falando. Sou desse tempo que carregava balde de água na cabeça e ia pra essa fonte. Eu lembro dessa fonte que ele tá falando aí, que pegava água. Hermógeio eu conheci. Se não me engano, eu conheci esse avô dele. Olha. Eu era menino, mas eu me lembro. Eu morei em Berimbau. Minha mãe e meu pai me levou para lá. Meu pai chamava de Ulino, meu padrasto. Igual a mim. Ele era cego de um olho. Eu conheci esses povos tudo aí. Eu não conheci você, mas conheci esse avô seu. Não lembro bem da sua avó, mas esse Hermógeio, esses povos aí, eu conheci isso tudo. Eu sou desse tempo. Sou desse tempo que raspava mandioca, fazia farinha, fazia o beiju debaixo da farinha para a gente comer, comia pirão de café, Olha. um pedacinho de carne assado na brasa. Eu sou desse tempo aí, eu tô me lembrando, você tá falando, eu tô me lembrando de tudo. Tudo que você tá falando, você tá falando aí, eu me lembro de tudo. De tudo mesmo. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa tarde. Tô te escutando, viu? Que é Lia, da Fazenda Carrapato. Já morei aí, eu lembro de tudo. Em Berimbau. É isso aí. A nossa querida ouvinte, Lia do Carrapato, entendeu? Lembrou, entendeu? Rapaz, coisa boa. Pois é, Lia, um abração. E é bom que a gente esteja dando essa mexida, mexendo nesse mingau aí que é da nossa história, que as pessoas hoje não procuram mergulhar para ver e rebuscar tudo isso aí, que isso é interessante, é a história viva nesse período que eu cheguei aqui na Terra, de 1957 até o momento. Graças a Deus, eu conheci várias pessoas que hoje não estão mais conosco aqui, como além dos conhecidos, tem meu avô que já foi, minha avó, enfim, tio, mas a gente está aqui acreditando e sonhando e sabendo que nunca é tarde de sonhar, porque sonhar é que nos alimenta e nos impulsiona a buscar e acreditar nos sonhos, porque quem não sonha já morreu. E a gente está vivo aqui sonhando e incentivando e motivando os jovens a sonhar e a lutar para que conquiste seu espaço dentro dessa sociedade, que é, infelizmente, muito, hoje está muito complicado. Mas que quem quer, quem persiste, vence. É a estrela de esperança, né? É isso aí. Lembrar você, cara ouvinte, se quiser mandar uma mensagem ou até pedir uma música, Paulo Ratinho daqui a pouco vai pedir a sua, viu? Nesse final aqui do nosso programa, o número é 759-9203-6677, repetindo, 759-9203-6677. E é isso aí, a gente tem mais um áudio aqui, viu, Paulo Ratinho? O pessoal tá lembrando mesmo. Que bom. Então vamos escutar esse áudio aqui. Boa tarde, Paulo. Eu sou Lene, tia de Beto, que mora com Regina. Também já desse tempo aí, viu? Que buscava fumo na Fumex. Eu pegava para instalar e você pegava para fazer charuto, né? Eu sou desse tempo também. Que raspava mandioca, fazia beiju, tirava goma, viu? Capinava mandioca, capinava aipim, arrancava o milho, arrancava o feijão. Eu sou Lene, sou tia de Beto. Eu tô me lembrando, tô fazendo as coisas aqui, mas tô me lembrando disso tudo que tá falando. Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe. Mais uma lembrando, né? Graças Que a Deus. bom, obrigado, Lene. Que bom você estar conosco aí, sintonizada e vivendo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir esse programa, que está dando esse mergulho maravilhoso e vendo na minha história, a sua história, e eu tenho certeza que muitos
estavam fazendo um déjà vu, vendo e vivendo essa história maravilhosa, que é a nossa história e a história de todos nós que vivemos de 57 até agora. É a história do nosso povo, né? É a Exato. história de quem teceu essa sociedade. É isso aí, essa história não pode ser apagada de jeito nenhum, tem que ser contada, né? Por isso nosso amigo aqui, Paulo Ratinho, né, vai fazer sua biografia. Minha autobiografia, vocês que estão nos ouvindo, estamos preparando, viu? Está no forno, e assim que a gente concluir, nós vamos vir aqui, né, pedir ao jovem Alan aqui para nos dar a oportunidade Com certeza. de levar os tópicos, e toda essa história vai estar na nossa autobiografia. É isso aí. E Paulo, a gente estava falando antes de ter essas pessoas maravilhosas aqui, né? Falando que está lembrando de tudo que você falou no primeiro bloco, a gente estava falando, entrando na questão da militância, que você se formou ali, né? Na escola em eletrotécnica, certo? E começou ali a trabalhar na nitrocarbono, nas empresas, e começou a história de militância política. Me fale um pouco aí, que essa história é bastante interessante. Realmente, aos 18 anos, eu me transferi para Salvador, como é a maioria da história de todas essas pessoas que viveu nessa época, que a maioria era Salvador, Feira de Santana, pouco, mas geralmente ia para Salvador. Então fui aos 18 anos, em janeiro de 1976, fui morar em São Caetano com meu tio Pedro, né? E a sua esposa Berenice, e meus primos, Missa, Nem, que já faleceu, Neuza. E me matriculei no Colégio Pinto de Carvalho. Como eu tinha essa vontade de ter um curso técnico, eu sabia que era uma chave para abrir várias portas, eu fui e me matriculei no curso de técnica eletrotécnica, e daí foi que me deu a oportunidade de ir para o polo petroquímico. Mas antes de ir para o polo, em 1976 mesmo, aos 6 meses de estar em Salvador, eu estava procurando emprego, e aí andando ali pela Praça Castro Alves, em frente ao Cine Glauber Rocha, encontrei um amigo que foi colega meu, que muita gente vai lembrar, que a gente chamava ele de Mabaço. Era Geraldo, que era irmão de Abenilson, e os dois eram gêmeos. Ali diante da estátua de Castro Alves, encontrei Geraldo, e aí, rapaz, tá aqui perdido, tá trabalhando perdido na cidade? Eu disse, Geraldo, estou aí ainda procurando emprego. Aí já tinha completado 19 anos. E aí eu entrei ele me levou e disse, vou botar você para trabalhar lá, que vai sair uma pessoa. Você deu sorte. Aí me levou, eu fui no edifício Sulacap, e na rua Carlos Gomes, que tinha a sede da empresa, Lemac S.A. Indústria Heliográfica, e na frente tinha a parte onde ficava a parte de fazer, que a gente fazia heliografia. A gente pegava as plantas vegetais e, através de um processo com amônia, tinha um papel que transferia, tipo uma cópia, transferia para esse papel os desenhos de plantas civis, industriais. E foi nessa aí que a empresa colocou uma filial no comércio, na rua Miguel Calmon, e foi lá que eu conheci uma pessoa que trabalhava no polo petroquímico, o nome era Posati. E aí falou, olha, rapaz, você trabalha bem, ele tinha uma empresa, vai estar comprando uma máquina dessa lá, e a gente vai botar lá no nosso arquivo, que tem uma demanda muito grande, você não quer ir trabalhar lá não? Eu disse, eu quero. E aí foi aí que eu pedi a demissão e fui trabalhar no polo petroquímico, coincidentemente na nitrocarbono. E ao chegar lá, depois de 2 meses trabalhando, tinha o pessoal do sindicato na porta do restaurante da empresa, que toda empresa do polo tinha seu restaurante, quem trabalhou sabe disso. E aí eu perguntei o que era e disse que não, aqui nós estamos sindicalizando, o sindicato é quem defende seus direitos, essas coisas todas. Eu disse, então eu quero me sindicalizar. Aí fui me sindicalizar, os colegas dizendo para mim de lado, não, porque eu não tinha 3 meses ainda de experiência na empresa,
Mas mesmo assim eu teimei e me sindicalizei. E nesse período que eu fui conhecer, coincidentemente, Jacques Wagner, trabalhava lá na Nitrocarbono, e aí nos conhecemos, ele falou da importância do movimento sindical, o Sindiquímica. Então eu comecei a visitar o Sindicato dos Químicos e Petroleiros, né? E nesse período, chegando em 1980, começou a gente discutir que era preciso fundar um partido dos trabalhadores. Era um pleno regime militar, mas teve a abertura e aí ajudei, junto com os companheiros, a fundar o Partido dos Trabalhadores, a partir lá de Salvador, e comecei a nossa militância lá, partido fundado em março de 1980. Aí que eu falei na instante, em maio, 22 de maio de 1980, nasceu meu primeiro filho. Então, o PT foi o primeiro filho do que meu filho. Então, o PT é seu filho mais velho. O PT foi meu filho mais velho, e aí, na empresa, a gente conheceu Moema Gramacho e essa militância toda do PT. E em 1981, nós, por salários não corrigidos, algumas coisas, a gente foi participar, foi feita a declaração da primeira greve do Polo Petroquímico em 1981, na Nitrocarbono, e nós participamos da greve, não tinha estabilidade. Quando terminou a greve, eu fui demitido, fiquei com meu nome restrito, não podia entrar em empresa nenhuma do Polo Petroquímico, porque era pleno regime militar, eu era uma pessoa, era considerada como uma pessoa perigosa, porque fizemos greve. Não tínhamos direito de fazer greve. E ali o Polo Petroquímico é uma área de segurança nacional. E aí todas as empresas faziam os testes, passava, mas na hora que levava a carteira para assinar, dizia que a vaga foi suspensa. Foi aí que um amigo meu, um engenheiro, saiu da Nitrocarbono, foi trabalhar na Caraíba Metais, ligou para mim: Paulo, vem para aqui, para Caraíba, porque a gente vai te botar numa empreiteira e tu não pode entrar em empresa nenhuma, porque você está com o seu nome restrito. Então você vem para cá, fica quietinho e a gente você trabalha aqui na terceirizada. Aí eu entrei na Uniceb, da Uniceb passei para Engeprotec, da Engeprotec passei para Petroval, dentro da Caraíba Metais. Aí foi quando eu procurei o pessoal da comissão de fábrica e disse: por que as outras pessoas que fazem a mesma função nossa, que eu já estava formado em técnica eletrotécnica, não ganham o mesmo salário? Por que a gente não passa, se a empresa tem necessidade de nós, por que não passar por quadro da empresa? Foi aí que o sindicato conseguiu negociar essa cláusula e eu passei a trabalhar na Caraíba Metais. Com 3 meses, teve a eleição da CIPA, eu me candidatei à ousadia e fui o mais votado na empresa. Aí eu fui escolhido vice-presidente da CIPA, e tinha um presidente que é o representante da empresa e o vice-presidente é o representante dos trabalhadores. Fui reeleito e depois, antes de concluir o segundo mandato, o pessoal do sindicato, vendo como eu conseguia fazer as ações defendendo os trabalhadores com relação à segurança, e as minhas ações junto com a DRT, onde nós levávamos o pessoal da DRT, fiscais e delegados, para autuar a empresa nas infringências que ela fazia. E aí o pessoal me convidou para ir para a direção do sindicato, o pessoal do PCdoB, que era de uma chapa, e o pessoal do PT, que era da chapa Luta Metalúrgica. Então eu aceitei o convite e fui eleito diretor do Sindicato Metalúrgico do Estado da Bahia, e fiquei com mandato só 2 anos, porque teve um problema, o sindicato estava tendo problemas financeiros e o pessoal da direção queria aumentar a mensalidade de 1% para 2%. Eu fui contra, perdi dentro da direção, e aí teve a assembleia para aprovação de 1% para 2%. Eu não podia me indispor diante dos sindicatos, dos trabalhadores, e eu chamei o colega que ficou na CIPA, Ramiro, para
defender o que eu defendia, que era que o sindicato aumentasse o número de sindicalizados, que fizesse campanha na porta das fábricas para aumentar o número de sindicalizados e melhorar a questão financeira. E aí eles não aceitaram. Então, no dia da Assembleia, com muita gente, ônibus carregando o pessoal, o sindicato cheio até a porta ali em Nazaré. E quando eles fizeram a proposta do sindicato, inflamando o pessoal, aí perguntou se tinha alguém que tinha uma proposta contrária do sindicato. Foi aí que o Ramiro, a pessoa que eu convidei, foi lá defender a proposta para que não aumentasse de 1% para 2%. E aí nós ganhamos e eles viraram para mim: foi você? Eu disse: não fui eu, foi o colega, mas foi eu que pedi a ele. Como eu estou aqui numa condição de desconfiança, eu prefiro voltar para a fábrica. E eles pegaram e não queriam aceitar. Quando eu voltei para a fábrica. É isso aí. Rapaz, que história, viu? Vamos continuar discorrendo sobre ela depois dos nossos comerciais, porque agora vem o quê? O que sem ele nada acontece. Vamos para o Merchan. Lounge Pro Siga. E estamos de volta. Aqui o nosso querido Francisco Paulo da Silva, também conhecido como Paulo Ratinho, falou um pouco da sua trajetória ali no sindicato. Mas primeiro eu gostaria de mandar um abraço para minha tia que está ouvindo a gente aqui. Eu não posso deixar de mandar um abraço para ela. Ela veio da Bolívia. Sim, minha prima está fazendo medicina lá na Bolívia. Entendeu? Minha tia Maria, mandar um abraço também para minha mãe, mandar um abraço para minha prima, né, Itanaína, e para meus avós também que estão ouvindo. Então todo mundo ouvindo hoje, tá tudo em casa. Manda um abraço também, Paulo, para seus entes queridos que estão ouvindo. Eu tenho que mandar um abraço para minha filha Adila, que está lá na Gameleira, meu filho Marquinho, que deve estar na empresa dele, Matos Embalagem. E também meu filho Paulo Matos está lá em Campinas, São Paulo. E o Tiago, meu outro filho, está em Itacaré, em Taboquinhas, Bahia. E para minha esposa, para meus irmãos e irmãs, que a família é grande, que eu tenho uma família acho que são 10 por parte de mãe, e temos uma imensidade de irmãos por parte de pai, do meu pai Eliseu, que são meus irmãos. Enfim, e um abraço para toda a população de Conceição do Jacuípe, aqueles que gostam de ouvir, gostam de ter essas informações que são interessantes para que a gente construa um pouco da consciência e saber que uma história começa, mas o fim só a Deus pertence. E é isso que a gente está aqui relatando. É isso aí. Começa, mas a esperança sempre vem, não é mesmo? É essa mensagem que a gente tem que deixar e de inspiração. E te digo, viu, Paulo? Você falou aí sobre essa questão da questão do comer farinha, né? Ali, mais ou menos, ali em 57. Temos aqui também o nosso amigo Augusto Azevedo. Ele mandou uma boa tarde pra gente. Agostinho. Ele disse que está na escuta também e que ele não é da época de 57, mas que já passou por essa etapa. Ele é bem antes dessa etapa. Né, Agostinho? É isso aí. É etapa de casa, de farinha, plantio, criação de porcos na fazenda, e que carregou muita água no lombo e também no jegue, viu? Da Gameleira, terra natal dele. É isso aí. Que bom que a gente está provocando esse déjà vu, né? Essas lembranças, que é interessante para a construção da consciência e também da história do nosso povo. Né? Tudo tem um tempo e isso é interessante, muito bom. A gente está levando as pessoas a ter essa recordação do seu passado, da sua infância, e é isso aí. É isso aí. E temos um áudio de um ouvinte aqui. Esse ouvinte é especial, viu? Minha mãe. Vamos ouvir aqui o áudio dela.
Boa tarde, ouvintes. Olha, minha tia. Eu sou a tia Maria de Alain e fiquei muito feliz e agradeço. Muito agradecido pela lembrança. Muito obrigado. Um abraço. Estamos aqui. Junto para o que deve é. Meu amor. Tem mais? Pronto, esses foram os agradecimentos do meu avô e da minha tia. Muito bom, viu? Um abraço para vocês aí, que terça, o Alan, esse menino que a gente sabe que lá na frente, como o deputado falou, Alan, não sabe, você tem pegada. Tem pegada. Com fé em Deus a gente vai continuar nessa caminhada, viu? Não vamos parar. Não pode parar, não pode parar. E eu estou aqui exatamente nessa questão de motivar, incentivar, né, para que você alcance os seus sonhos, né? Nunca desistir, acreditar sempre, um passo a cada momento, mas com a convicção e a certeza que vai chegar lá. Com certeza. E vamos continuar nessa esperança, né, que nos move. Porque a fé nos une e a esperança nos move. É verdade. Verdade. E, Paulo, uma trajetória de inspiração sua foi as suas eleições que você disputou. Me diga aí um pouco da sua primeira eleição até a última, que foi agora em 2024, não foi? Aham. Pronto. Pois é, eu em 2005 retornei para a Conceição de Jacuípe e fui produzir hortaliça, que essa coisa da história da gente, eu disse, não, vou produzir hortaliça porque eu vou empregar várias pessoas. E empregamos, sim, quase em torno de umas 100 pessoas, que tínhamos uma horta lá na ilha de Curitiba, outra, lá duas na ilha de Curitiba e uma aqui, depois do posto Eucalipto, que era um terreno onde Walter, que trabalhou no banco, tinha uma horta lá e ele passou para mim e a gente foi para lá. Nesse retorno, em 1995, 96, chegou, não é que chegou, que é daqui mesmo, foi quando a nossa atual prefeita, Tânia Yoshida, veio para Conceição de Jacuípe para se filiou a um Partido Verde, e se candidatou a prefeita. E eu gostei por quê? Porque era para um fim de um ciclo de pessoas que se elegiam, mas não tinha tanta assim experiências administrativas. E a atual prefeita, ela é empresária, morava em Salvador e comercializava com empresa de São Paulo e por aí vai. E aí a gente deu esse apoio, chegou junto, apoiei uma pessoa candidata a vereadora que se elegeu, e em 1998 o Partido dos Trabalhadores, quem fundou foi Robério, junto com o Júnior da Lotérica, Otto, irmão de Hermoginho, filho de Hermógenes. E aí caducou o partido, eles trabalharam no sentido de fazer a Constituição Municipal, né, foi logo em 88. Quando foi em 98, a gente reativou o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, quando nós fundamos o PT de Birimbau, que foi quando a gente botou esse nome, PT de Birimbau. E aí, quando vem das situações que estavam ocorrendo, chega em 2002, eu disse, vou fazer com que o partido tenha visibilidade. E aí, em 2002, junto com o nosso presidente Lula, fui candidato já, acho que foi a terceira, a quarta vez, não tinha ganhado, e aí se elegeu presidente, e eu fui candidato a deputado estadual, onde nós tivemos um desempenho legal, em torno de 4.000 votos, e fomos votados em 101 cidades, sem programa de rádio, sem programa de televisão, que era pago, então não tinha condições de pagar. E aí fui candidato a deputado estadual, acho que é o primeiro candidato de Conceição de Jacuípe a deputado estadual. E a federal, acho que até hoje, vamos ver que alguém vem agora para inaugurar a cidade federal. E aí, em 2004, fui candidato a prefeito,
tinha uns 6 ou 7 candidatos, eu sei que foi Helder Pinto, João de Roque, eu, finado Pedro Delegado, finado Roberto Maia, não lembro se teve mais, mas foi essa galera toda aí, e aí quem ganhou a eleição foi João de Roque. O Helder Pinto estava sendo apoiado pela atual prefeita, mas não sei, teve algo que aconteceu no processo, esse é o problema dele lá, e quem venceu foi João de Roque. Em 2006, eu apoiei o candidato a deputado estadual Bira Coroa, foi o mais votado da base do governo aqui. Então, nós ficamos até com os cargos do Estado e nós distribuímos, não botei para nenhum da minha família. O deputado Bira Coroa queria que eu fosse o gerente da Cesta do Povo, mas eu não quis e coloquei Giovanni. Em 2008, eu fui novamente candidato, dessa vez a vereador, e fui o mais votado do partido, mas não conseguimos o quórum suficiente para nos eleger. E aí foi no período que eu fiz o concurso para o Estado, para ensinar educação profissional. Passei no concurso de REDA e fui transferido para Camaçari, no CEPBA de Camaçari, Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia, e fiquei por lá em torno de 2 anos. Depois fui transferido para o CEPBA de Salvador, ali na calçada próxima à Feira de São Joaquim, onde era a sede da Petrobras. Aí se transformou em uma escola, e lá eu fui lecionar e ensinei até 2012 para 13, e aí foi o período que eu disse: eu não vou mudar de linha, e não sabia que eu tinha que permanecer, porque eu tinha 4 anos do REDA, fui renovado. Aí eu resolvi vender sopa, caldo de sururu, mingau, essas coisas, lá próximo, lá na área da rodoviária, Iguatemi, na Igreja Universal, e também lá esqueci o nome, CETEB, sei lá, um negócio desse assim, que atendia o pessoal e eu vendia lá sopa, mingau, caldo de sururu. Então, depois disso, quando teve a pandemia, eu retornei para Conceição de Jacuípe por orientação de meus filhos, e aí retornei, e quando foi em 2022 eu me aposentei, e em 2024 fui novamente tentar me candidatei para vereador, mas fiquei muito tempo afastado do município, de 2008 até 2022, então realmente ainda tinha muita gente que não me conhecia, enfim, a gente não conseguiu êxito, mas conseguimos eleger a vereadora Juliene na nossa chapa, você também estava. Também estava. E aí pronto, e foi, graças a Deus, foi bem votada pela primeira candidatura, né? Então, jovem ainda, né? Eu acho que foi um dos candidatos mais jovens do Brasil, né? E continuar nessa pegada, nessa caminhada, defendendo as pautas, principalmente a que você defende dos autistas, e também defender as lutas das mulheres e daqueles que são perseguidos, excluídos dentro da sociedade, dar vez e voz às pessoas, para que as pessoas realmente sintam a confiança de você os representá-los, e eu tenho certeza que você irá alcançar êxito, e estou aqui para te apoiar, porque agora eu acho que a minha missão é apoiar, porque até o momento eu não tenho nenhuma expectativa nesse sentido de me candidatar novamente. Vou apoiar, agora nessa eleição vamos apoiar 2 pessoas aí, um para deputado estadual, outro para federal, para criar parcerias em prol dos nossos conterrâneos, entendeu? Trazer políticas públicas, enfim. Então é essa a minha
minha projeção para o futuro é apoiar e ajudar, principalmente jovens como você, que tem esse trabalho já, né? Se você tivesse começado na idade que você começou a disputar eleições, talvez a gente já tivesse conquistado alguma coisa, mas eu passo a bola para você. Com certeza Berimbau já teria um deputado estadual, né? Porque até Coração de Maria já tem até senador, deputado federal, deputado estadual, muitas outras cidades, entendeu? Já tem seus candidatos. Por exemplo, ali a Amélia Rodrigues tem uma deputada forte que é a Olívia Santana. Quem tem fortes conexões em Amélia Rodrigues, Feira de Santana já tem muitos políticos que são de Feira de Santana. E nossa cidade que está em 9º lugar, entendeu? De cidades mais desenvolvidas da Bahia, não tem nenhum deputado, nem estadual, nem federal. Fica aí para que a gente... Eu estou dando essa entrevista aqui exatamente para motivar e incentivar os jovens. Participem da política. Você que está com 16 anos, tire o seu título de eleitor, porque você pode fazer a diferença. Enfim, quem não tirou seu título, tire seu título e exerça a sua cidadania. Porque nós vivemos num regime democrático e os eleitos... todos podem votar e podem ser votados, menos quem tem 16 anos, né? É só a partir de 18 anos que pode se candidatar ao pleito, né? Tanto de vereador como de qualquer outro cargo. Senador tem que ser acima de... Senador, presidente acima de 35, governador também. Mas prefeito mesmo é a partir de 21. Prefeito, né? Mas vereador pode ser... Vereador 18 para cima já pode. Já pode. Então, jovem, começa a se preparar, estudar, ter conhecimento e participe da política. Não deixe que os outros decidam por você, porque você pode sofrer as consequências. É igual a situação que eu fico assim, muito mesmo, assim, decepcionado com pessoas que, no sentido de buscar, através do voto, eleger pessoas comprometidas com as lutas, vão e votam exatamente quem é contrário às suas lutas, quem faz do voto um comércio, um negócio. E o voto, eu acho que é algo que a gente nunca deveria vender, nunca deveria trocar por outros interesses. A gente deveria usar o voto como uma arma, uma ferramenta na construção da cidadania e na luta por direitos e por liberdade. Quando a gente não valoriza o seu voto, o preço é muito caro. E eu sei que hoje aqui em nossa cidade tem muita gente pagando o preço, principalmente os jovens, principalmente os estudantes da nossa cidade. Eu sei que a gente não quer entrar, que hoje é um bate-papo, mas algumas coisas é importante a gente só dar um toque. Procure saber o que é que seu filho se alimenta dentro da escola, na escola pública. Qual é a merenda que está sendo oferecida para eles. Porque a coisa é séria, é grave. E os pais, eles têm que cuidar dos seus filhos. Os pais têm que ter direito de ouvir seus filhos e também de saber o que é que seus filhos estão sendo alimentados, como é que os professores estão orientando seus filhos, educando seus filhos. Porque eu acho que o pai e a mãe nunca devem soltar a mão dos filhos. E essa é uma etapa muito delicada, quando um jovem, uma criança vai para uma escola e não tem uma boa alimentação, quando eles são submetidos, às vezes, a experiências que não vai construir o seu intelecto, e é muito sério. Eu peço aos pais que procurem saber. Pergunte aos seus filhos como é que eles estão sendo tratados nas escolas e corra atrás, não se curve, não tenha medo de defender, como diz, as suas crias, como eu escrevi outro dia aqui, um gato, uma vaca, um bicho qualquer,
Se alguém se aproximar da sua cria, do seu filho, ele defende com unhas e dentes. E aqui, em Conceição do Jacuípe, eu tenho uma pequena decepção. Depois que eu vi aquele episódio dos jovens, o estudante, esperando o ônibus e debaixo daqueles raios e trovões que os molharam, os encharcaram, eu não vi um pai dizer nada, uma mãe reagir. Aliás, vi uma jovem que fez uma denúncia anônima, uma mãe que gravou um áudio falando do que ocorreu com sua filha, que perdeu seus cadernos, enfim, se arriscou a pegando uma doença, como também os raios que caíram. Mas graças a Deus eu acho que já consertaram isso, porque os ônibus vão pegar os estudantes, levar os estudantes na porta da escola pela manhã, e à tarde tem que ficar num local aberto, sem proteção, sem cobertura, exposto à chuva e a sol. Eu sei, as pessoas dizem, Paulo, deixa isso para lá, não fala nada não, mas eu não consigo. Enquanto eu tiver vez e voz e oportunidade de falar, eu falo, porque é a contribuição que eu quero deixar para a minha geração e para essa nova geração que lute e defenda seus direitos. Nunca se curve diante da opressão nem do medo, porque cada vez que a gente se curva aos opressores, eles avançam e nos obriga a se submeter a seus caprichos. É isso aí. A gente não pode mesmo curvar a cabeça, entendeu? Tem que continuar, porque é assim que vem a nossa esperança, né? A nossa esperança vem da nossa luta, vem das nossas crenças, da nossa fé. É isso aí. E agora, Paulo, a gente está se aproximando do último bloco, entendeu? Vamos agora para o que sem ele nada acontece. Vamos para os comerciais. Vamos lá. Você está ouvindo o programa Tudo No Brasil, Importa. porque tá com bala na agulha mesmo. Fala na agulha. É hora de bate-papo. E estamos de volta aqui no último bloco com o Paulo Ratinho. Paulo Ratinho, a gente teve um evento que eu participei, gostei muito, com duas figuras ilustres, nosso querido David Bacelar, que é pré-candidato a deputado federal, e o deputado estadual Radiovaldo. Me fala aí um pouco sobre sua trajetória com eles e o que é que você tem para esperar desse ano com eles e para eles. Alan, a minha identidade, principalmente com esses dois companheiros, é porque eu sou ex-dirigente sindical. Eu fui diretor do Sindicato Metalúrgico do Estado da Bahia e sei que eles têm uma formação ideológica que tem um compromisso com a luta dos trabalhadores. David Bacelar, da Federação Única dos Petroleiros, é o coordenador nacional do Conselho do presidente Lula, pertence a 2 conselhos, e uma pessoa, nosso vizinho aqui de Feira de Santana, né, uma pessoa que começou de baixo e tal, e chegou aonde está. Então ele está como pré-candidato, e nós chamamos ele para assumir um compromisso de apoio às associações, aos artistas, principalmente aqueles artistas populares, né, que têm o compromisso com a comunidade. O pessoal do futebol, que tem escolinha, como Dona Adriana, Cosme e Manel, esse pessoal aí que faz isso de forma voluntária nas comunidades, pegando as crianças e jovens, levando à prática do esporte. Então, eles se comprometeram a dar esse apoio, por sinal, deixou à disposição, está à disposição e veio para o evento um contador, Assis, que está aí, quem quiser, quem estiver, quem quer organizar uma associação, tanto de moradores, como também da área cultural e popular, né, como exemplo, Jaque Cantriz, que é cantora, que é uma pessoa, um artista, que é de Coração Maria, mas está aqui dentro de Birimbau, que a gente vai fazer uma parceria. E Radiovaldo também, que é uma pessoa oriunda do Sindipetro, que é também da direção dos sindicatos dos petroleiros,
E eu os identifiquei e busquei esta parceria porque do compromisso que ele tem, principalmente com a luta dos trabalhadores. Porque aí a gente vê o oriundo do movimento sindical Jacques Wagner, que foi governador, deputado federal, senador, Rui Costa, que foi prefeito e depois governador. Então, eu vejo nesses companheiros, assim, uma característica que os faz a gente acreditar que eles têm um compromisso e que vai estar nos abraçando nessas demandas da sociedade, principalmente do movimento social. Então, é por isso que nós estamos os apoiando, né? Quando chegar nesse período lá na frente, a gente vai estar, sim, abraçando esses companheiros, principalmente a partir do compromisso que ele assumiu com a nossa comunidade. Então, é o propósito de parceria para nos ajudar a motivar, incentivar e apoiar essa galera. E é uma galera boa, viu? Gostei muito deles. Pessoas dedicadas com a nossa Bahia e com nossas causas sociais, entendeu? E tá em boas mãos, né? Tá nas mãos de Paulo Ratinho aqui em Berimbau. Pois É isso aí. Pronto, agora, Paulo, a gente tem um áudio de uma pessoa bastante especial, vamos ouvir aqui. Oi, Alain. Gostei muito da sua palestra. Obrigada. A sua avó. Um beijo pra Olha, vovó, hein? é Todo isso mundo aí. ligado. Todo que mundo bom. ligado, a família toda ligada no nosso programa hoje, entendeu? A audiência tá boa. É isso aí, é Paulo Ratinho. Pois é, Isso porque aí. tem muitos que não gostam, mas tem outros que abraçam e admiram, e isso é bom. Isso é bom. Paulo, a gente já está começando a se aproximar para o final, entendeu? Então, eu gostaria de ouvir de você uma música que você deixaria para os nossos ouvintes ouvir agora no final, o porquê dessa música e o que Berimbau pode esperar de Paulo Ratinho daqui para frente. Apoio, compromisso e dizer que estamos abertos àqueles que querem, principalmente, trabalhar nas organizações sociais. Eu peço aos motoboys de Conceição do Jacuípe que se organizem, que criem a sua associação, porque precisa de ter uma estrutura, deles terem seus pontos para que pegue seus passageiros com cobertura, como eu mostrei para alguns deles, o exemplo quando eu estive lá em Sobradinho, onde tem 6 pontos de motoboy, mototáxi, todos estruturados, com bancos, com cobertura. E aqui em Conceição de Jacuípe é só buscar e se unir, se organizar. Não fique esperando que as coisas caiam do céu. Tem que se unir. Então, motoboys, pessoas ligadas aos vários área profissional, que procure se organizar. E também queremos mandar um abraço para o pessoal da Mondial, que veja as situações, as demandas que vocês têm, que a gente sabe que tem uma fragilidade muito grande com os representantes do sindicato dos metalúrgicos que acompanham os trabalhadores da Mondial. E isso realmente para mim é muito triste, e a gente precisa de que essas pessoas acreditem no sindicato, mas o sindicato tem que fazer o seu papel. Então é isso aí. Muito obrigado por vocês, ouvintes, que nos acompanharam, e eu quero dizer que eu vou deixar uma música aí para vocês, que representa tudo que eu construí na minha vida. Nunca deixe de lutar. É isso aí, música bonita, eu conheço muito bem ela. E bom, aqui eu vou me despedindo de você, Paulo, uma honra estar aqui com você no nosso programa, entendeu? Agradecer aos nossos ouvintes e é isso aí, fiquem com Deus. Eu que agradeço, um abraço, um beijo no coração de cada um, de cada ouvinte, principalmente da sua avó, viu? Então, obrigado.